Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Iremos contar as 12 histórias dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Iremos iniciar pela história do apóstolo Pedro, antes e depois de Jesus. Pedro é uma das figuras mais marcantes de toda a Bíblia. Sua história é de um homem comum, cheio de falhas, que foi completamente transformado pelo encontro com Jesus Cristo. Quem era Pedro antes de Jesus? Antes de seguir a Jesus, Pedro se chamava Simão. Ele era um simples pescador, nascido em Betsaída e morador de Cafarnaum, na Galileia. Trabalhava no mar com seu irmão André, vivendo uma vida humilde, sem status religiosos ou poder. Foi André quem apresentou Simão a Jesus. Ao olhar para ele, Jesus disse algo que mudaria sua história para sempre. Tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer Pedro ou pedra. Desde o início, Jesus via em Pedro não apenas quem ele era, mas quem ele se tornaria. Pedro se tornou um dos primeiros discípulos e rapidamente se destacou por sua personalidade intensa, impulsivo, corajoso, sincero, mas também falho. Foi ele quem andou sobre as águas, mas também foi ele quem afundou. Tu és o Cristo, ó Filho do Deus vivo, mas também negou Jesus 3 vezes na noite da crucificação. Antes da morte e ressurreição de Cristo, Pedro amava Jesus, mas ainda era dominado pelo medo e pela insegurança. Quem foi Pedro depois da ressurreição de Jesus? Tudo muda após a ressurreição. Pedro havia negado Jesus e, restaurado pelo próprio Cristo, Jesus o perdoou e lhe entregou uma clara missão: apacentar as ovelhas. Depois disso, vemos um novo Pedro surgir. No dia de Pentecostes, ele se levanta com ousadia e prega para uma multidão. Cerca de 3.000 pessoas se convertem. Aquele pescador simples agora se torna um líder da igreja primitiva, cheio do Espírito Santo. Pedro passa a realizar sinais milagrosos, não pelo seu próprio poder, mas em nome de Jesus. Pedro ressuscita uma pessoa. Um dos milagres mais marcantes realizado por Pedro em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, na cidade de Jope, havia uma discípula chamada Dorcas, também conhecida como Tabita. Ela era conhecida por suas boas obras e por ajudar os pobres, mas ficou doente e faleceu. Os discípulos, cheios de fé, chamaram Pedro. Ao chegar, Pedro pediu que todos saíssem do quarto. Ele se ajoelhou, orou e disse: Tabita, levanta-te. Dorcas abriu os olhos e se sentou. Esse é um dos primeiros registros bíblicos de um apóstolo ressuscitando uma pessoa após a ressurreição de Jesus. Esse milagre levou muitos a crerem em Jesus, porque até então só Jesus Cristo tinha ressuscitado pessoas. O legado de Pedro. Pedro não era perfeito, ele errou, teve medo, caiu, mas foi transformado pelo amor, pelo perdão e pelo poder de Jesus. Segundo a tradição cristã, Pedro foi martirizado em Roma e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, por não se considerar digno de morrer como o seu mestre. A história de Pedro nos ensina que Deus não chama os capacitados, ele capacita os que chama. De um pescador impulsivo, um apóstolo ousado. Pedro é prova viva de que uma vida entregue a Jesus nunca mais é a mesma. Aqui eu encerro sobre a história de Pedro, foi um pequeno resumo e logo mais traremos outras histórias dos outros apóstolos. Fique com Deus e até o próximo vídeo.